Boa noite, irmãos. Abram suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 25. Nesse ponto do texto, irmãos, aqui nessa parte, Jesus já encaminhando para o fim do seu ministério terreno, ministério este que teve seu ápice na sua morte e ressurreição, sem a qual, este acontecimento único, já estabelecido para acontecer antes da fundação do mundo, Deus já havia projetado ele, considerando que Deus não é homem e, consequentemente, não é matéria, e ele é onipotente, onipresente, onisciente, e tudo o que de fato acontece debaixo deste sol, e tudo de fato desde a criação, tudo envolvendo a história deste mundo, já foi escrita antes da fundação dele. Não tem nada que foi determinado por Deus na medida em que os acontecimentos foram ocorrendo. Tudo foi estabelecido por Deus antes. Absolutamente tudo. Envolvendo homens e todos os seres desse planeta. Animados e inanimados. Porque Deus é soberano. Sobre tudo, ele é o Todo-Poderoso. Absolutamente não tem nada fora do seu controle. E aqui, depois que Jesus veio, deixou a sua glória, sendo ele o eterno Deus, e fez-se homem como nós, para fazer esta obra, sem a qual nenhum sequer homem entraria na glória de Deus. E podemos dizer, sem o qual nenhum homem escaparia da condenação do inferno, da condenação eterna. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, numa morte sacrificial, a morte de Jesus Cristo não foi uma morte normal, viu? Ela foi sacrifício. Jesus estava sendo sacrificado por Deus Pai para nossa redenção. Ele é o Cordeiro de Deus. Quem imolou ele foi Deus, para que nós tivéssemos a viva esperança do perdão de todos os nossos pecados e de uma justiça eterna, perfeita, imputada a nós pela fé, a justiça de Jesus Cristo. E dentro desse ministério salvífico de Jesus Cristo, aqui ele já está indo para o final. Aqui ele já estava, vamos dizer assim, podemos dizer, vislumbrando a cruz. E ele começa a falar com os discípulos dele sobre o fim dos tempos. Sermões proféticos de coisas que estavam determinadas já, coisas que já foram determinadas antes da fundação do mundo e que iriam acontecer dentro do tempo devido, tempo estabelecido por Deus. Deus é o Senhor do tempo, irmãos. A gente vê na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, como Deus controla todos os acontecimentos, nos seus pormenores. Tudo está determinado por Ele. Absolutamente nada vai adiantar e nem atrasar. Porque Ele é soberano sobre todos os acontecimentos. E foi ele quem determinou, como eu já disse. E é fato
que Jesus Cristo, aquele mesmo Jesus Cristo, que veio para ser o Salvador do mundo, para ser sacrificado, para ser o intercessor entre o pecador e Deus, para salvar para Deus um povo, ele vai voltar. Creia você ou não, mas ele vai voltar. O dia, ninguém sabe a não ser Deus. Segundo as palavras de Jesus Cristo, nem os anjos sabem. Mas os anjos de Deus têm essa certeza de que aquele Senhor que está lá agora sentado à destra do Pai nas alturas, ele vai voltar. E todos aqueles anjos que estão lá nos céus vai voltar juntamente com ele. Vai voltar no sentido assim, eu falei voltar, mas não é bem voltar. Vai vir com ele. Vai vir com ele. Jesus virá com seus anjos, com poder e grande glória. Mas não para ser salvador mais. Não para salvar pecadores, mas para julgar os pecadores. E esse texto que nós vamos ler fala disso. Nós vamos ler a partir do versículo 31. No meu texto aqui, no meu título aqui que deram, né, o título da ACF, está o julgamento das nações. A partir do versículo 31, ele diz assim: e quando o Filho do Homem, é importante aqui, talvez nem todos saibam, veja aqui que filho está com F maiúsculo, está com F maiúsculo aí na sua Bíblia? Então toda vez que você ver Filho do Homem com F maiúsculo, está se referindo a Jesus Cristo. É ele. Não é o Filho do Homem como nós somos, filho de homens. É o Filho do Homem. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, olha como eu falei, é comprovado pela palavra de Deus, então se assentará no trono da sua glória, aqui na terra. E todas as nações serão reunidas diante dele, todos os povos, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei, com R maiúsculo aí, né, Jesus Cristo, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos, os salvos, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e que demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, né, que ele diz que vai fazer separação, e os bodes é quem estarão à esquerda. E ele dirá a estes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer,
Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estava nu e não me vestistes. E enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Assim mesmo, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, a qual já foi lida. Senhor, um acontecimento que para nós ainda é futuro, mas ele é certo que há de acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esta verdade e crer nela de todo o coração. E eu rogo, Senhor, que naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo estiver a apartar os perdidos dos salvos, que todos os que estão nesse recinto hoje, nesse lugar de culto, possam estar à direita dele. Salvos por sua graça, Senhor Deus. Arrependidos e crentes em Jesus Cristo. Eu peço, Pai, que o Senhor não cesse de salvar. Porque se o Senhor não salvar, ninguém mais o pode fazer. A salvação é do Senhor. O Senhor foi quem proveu toda ela, desde o planejamento até a execução por meio de Jesus Cristo. E o Senhor também é quem aplica ela aos nossos corações e às nossas mentes, abrindo nosso entendimento. Que o Senhor o faça. Não queremos, Pai, que nenhum daqueles a quem nós conhecemos, nenhum dos nossos queridos, que nenhum deles se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Abençoa-nos, Pai. Rogamos. Com o perdão dos nossos pecados, nós oramos a Ti, Senhor, fiados tão somente nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, com toda a justiça, está sentado à Tua destra. Intercede por nós, numa intercessão que é plenamente aceita por Ti. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor nosso, que Ele reine sobre todos nós, que Ele reine sobre nossas vidas. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Irmão, o texto é bem claro. Ele fala de dois povos, e de fato não há um terceiro, no que diz respeito ao julgamento das nações. No dia de Jesus Cristo, não vai ter 1, 2 e 3. Vai ter 1 e 2. Vai ter os salvos e vai ter os perdidos. Os herdeiros da vida eterna e os herdeiros da perdição eterna. O texto é bem claro. Eu não estou falando daquilo que nós não acabamos de ler. E nós devemos atentar para essa verdade. Naquele dia, todos nós aqui, ou nós estaremos à destra de Jesus Cristo como ovelha, ou nós estaremos à sua esquerda como bodes. Ele vai apartar, né? Quem é interiorano sabe muito bem o que é apartar, né? Toda vez que a gente criava gado lá no interior, né? Então chegava meio-dia, era hora de apartar os bezerros das vacas, né? Separar. Jesus vai separar
dentre os bodes as suas ovelhas. Ou em outra passagem, como ele diz, ele vai pegar do meio do joio, ele vai tirar o seu trigo. O trigo vai ser colocado no celeiro, ou seja, são os que vão ser aproveitados para a eternidade juntamente com Deus, mas o joio vai ser lançado para ser queimado num fogo que nunca se apaga. Irmãos e amigos, a pior insensatez de uma pessoa é negligenciar a Bíblia Sagrada. A gente tem muitas insensatezes, enquanto vivemos nesse mundo, a gente comete muitas insensatezes. A gente tem muita negligência. Mas a pior delas é negligenciar este livro aqui. Porque nele, ele contém as palavras da vida eterna. A verdade que está aqui é imutável. Tudo vai passar nesse mundo, menos as palavras desse livro aqui. Ai daqueles que acham que a Bíblia Sagrada é um mero livro escrito por homens. Foi escrito por homens, sim. Mas homens santos de Deus, que escreveram o que Deus quis que eles escrevessem. Eles eram sujeitos a Deus. Eles, na fato, não queriam e não quiseram escrever coisas deles. De fato, todos os escritores da palavra de Deus, eles queriam tão somente escrever aquilo que Deus quis que eles escrevessem. Que Deus queria que eles escrevessem. Porque eles queriam passar uma mensagem que era a mensagem de Deus e não deles próprios. O pregador, quando vem na frente para pregar, ele não quer passar uma mensagem dele mesmo. Ou passar uma ideia de si próprio. Ou uma imagem de si mesmo. Ele quer passar a verdade da palavra de Deus. Isso aqui não é um conto. Não é uma possibilidade que pode ou não acontecer, que pode ou não ser verdade. Ela é tão verdadeira quanto a sua existência. Você crê que você existe? Tem alguém aqui que crê que você não existe? Que você é uma ilusão de ótica? Não. Não tem ninguém que chegue a esse extremo aqui. A gente pode até variar um pouco, mas não tanto, né? Acho que quem varia mais aqui sou eu e até eu creio que eu existo. Isso é tão verdadeiro, irmão, quanto a nossa existência. A palavra de Deus não vai falhar. Esse texto, irmãos, primeiramente ele narra algumas verdades, nos é revelado algumas verdades nele, às quais nós devemos atentar. Primeiro, não é verdadeiro o que alguns dizem de que a vida é isso aqui e que quando morreu, acabou. O texto é bem claro de que isso não é verdadeiro. E tudo que não é verdade é mentira. Nós sabemos quem é o pai da mentira. E esse pai da mentira, o lugar onde ele trabalha, onde ele mora, podemos assim dizer, é na terra. Lá no livro de Jó, é bem claro. Quando Deus pergunta para o diabo, de onde tu vens? E ele diz, da terra.
É aqui que ele trabalha. E ele é o pai da mentira e do engano. E ele tem disseminado muitos enganos por meio das heresias de falsas igrejas, de falsos ensinadores. E um deles é de que quando você morre, acabou. Mas o texto é bem claro. De que no dia que Jesus Cristo retornar, todas as nações estarão diante dele. E quando fala ali todas as nações, irmão, não está falando somente daqueles que vão estar vivos naquele presente momento. Todos, inclusive os que morreram. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba, mas eu sei, estou certo de que a maioria aqui sabe. Não vai ficar ninguém no cemitério. Ninguém. Os que estão sepultados vão sair de lá. Os que morreram afogados vão voltar. Os que morreram queimados vão voltar. E todos vão voltar. Justos e perdidos. Vai ter ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Vamos lá em Atos, capítulo 24. Versículos 14 e 15. Paulo se defendendo aqui dos seus acusadores, o apóstolo. Ele diz assim no versículo 14: mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, ou seja, o caminho de Jesus Cristo, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Não vai ficar ninguém na cova. Deus vai trazer de volta, pela ressurreição, tanto os que morreram sem Cristo, quanto os que morreram salvos por Cristo, para ser julgados. Quando Jesus Cristo, como lemos, estiver assentado no trono da sua glória. Todos. Lá em Apocalipse fala que os mortos vão, o inferno vai dar seus mortos, o mar vai dar seus mortos. E vai ter a ressurreição também dos justos, porque de fato vão ser duas ressurreições. Uma para os salvos que morreram em Cristo e outra para os perdidos que morreram sem Cristo, sem arrependimento, sem crer, sem se entregar. A primeira é a ressurreição dos bem-aventurados, conforme a palavra de Jesus Cristo mesmo lá em Apocalipse. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, ou seja, a condenação eterna. Mas serão reis e sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mas depois desses 1000 anos, vem a ressurreição dos ímpios para serem julgados por aquele que está sentado no trono da sua glória, o qual vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Você crê que vai haver ressurreição? Eu creio. Porque eu creio nessa palavra. Mas não vai ser nesse dia que o homem vai ter a possibilidade de se arrepender e crer. Porque aqui já está definido quem é salvo e quem é perdido. No dia da ressurreição, não vai ser a ressurreição com a possibilidade de salvação. Quem é salvo, já salvo está. E quem é perdido, perdido estará. Ele somente vai receber a sentença. Jesus vai lhe dizer as razões pela qual ele estará sendo lançado na perdição. Todos os pecados dele, pecados cometidos externamente, pecados que acontecerem no âmbito da mente e do coração, tão somente, mas é pecado. E todos serão lançados em rosto. Está escrito nos livros. E por todos esses pecados, a pessoa será lançada no inferno, onde já está o diabo e o falso profeta e o anticristo. Encerrado para todo sempre. E é justo. É justo, pode não ser justo para você, mas o critério de justiça, de salvação e de condenação não pertence ao homem. Pertence a Deus. Deus salva pela sua justiça. E Deus vai condenar pela sua justiça. Não para a justiça dos homens. O critério não será a justiça do nosso tribunal de justiça. Nem de qualquer outro país. É do tribunal de Deus. Muita gente considera, está pensando e considerando, eles até pensam num julgamento, que eles vão entrar na presença de Deus, mas eles pensam em termos de um Deus julgando conforme padrões de homens. Onde se dá um jeitinho. Onde Deus vai considerar coisas que não estão na sua palavra, mas Ele vai considerar. Não, Ele não vai considerar. Nada que está fora da palavra de Deus será considerada por Deus no dia do juízo final. O texto é bem claro, onde Jesus vai chegar e dizer: apartai-vos de mim. Não vos conheço. Em outro texto, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar: não vos conheço. Nunca tive um relacionamento contigo. Ou em outras palavras, ele está dizendo assim: quando você tinha que me procurar, você não me procurou. Agora eu não sou mais seu salvador, agora eu sou o seu juiz. Apartai-vos de mim. Então não pense que a sua vida é aqui e que quando você partir dessa vida, acabou. Porque não acabou, não. Acabou a sua possibilidade de salvação, porque a salvação, o tempo é aqui enquanto você tem fôlego de vida. Porque depois que cessar o seu fôlego de vida nesta vida, acabou sim, mas acabou o seu tempo de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. A partir de então, você já vai estar guardado para aquele grande dia do juízo final. Sem possibilidade alguma mais de reverter a sentença. Se você está salvo, salvo você já está. Se você estiver perdido, perdido você já está. E não vai ter como mudar isso. A partir do momento que você fechar os olhos para nunca mais abrir nessa vida, acabou o seu tempo.
assim como de todos nós. Não existe purgatório. Não existe uma possibilidade de reverter isso depois que a alma deixar esse corpo. Podemos orar por você. Essa oração será inútil quantas vezes a gente orar. Porque nada pode reverter. Como está escrito lá em Hebreus, aos homens está determinado morrer uma só vez, depois do juízo. Morreu? Juízo. É a palavra de Deus, meu amigo. Não é a palavra do Daniel e nem da Igreja Batista Independente de São José dos Campos. É a palavra de Deus. Outra coisa que esse texto lança por terra, eu até já falei sobre isso, né? Mas é aquela afirmação de que de um jeitinho ou de outro, todos nós vamos acabar na glória, todos nós vamos acabar no descanso. Quando você vai num enterro, né, num funeral, o que a gente ouve lá? Descansou. Ah, o Bertano descansou, a Bertana descansou, todo mundo descansou. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Qual o critério daquelas pessoas? O critério deles não é o critério da palavra de Deus. Não é que aquelas pessoas foram arrependidas dos seus pecados e creram em Cristo evidencialmente. O conceito é, eles foram uma boa pessoa. Não, foi um bom homem, uma boa mulher, cara, né? Uma boa mãe, um bom pai, cumpriu com seus deveres cívicos, seus deveres familiares e, nossa, tá no céu. Só que não é isso que Deus estabeleceu para entrar no céu. Você pode ser um bom pai e uma boa mãe, um bom cidadão brasileiro e uma boa cidadã. Mas se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você está perdido. Você estará à esquerda. Apartado. Porque o critério de Deus é arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. E você está salvo. Não se arrependa. Continue, não creia. E você nunca verá a vida. Nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Dentre todas as gerações, importa que seja rico ou pobre. Outro critério, né, que Deus lança por terra. A palavra de Deus lança por terra. As pessoas têm aquele entendimento de que todos os pobres financeiramente, aqueles coitados, desafortunados, que Deus vai colocar eles no céu como uma forma de recompensa. A Bíblia é bem clara, mas nós vamos ler um texto sobre isso. Ela fala, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus não considera em absoluto nesses textos e em todos os outros da Bíblia se a pessoa é pobre, se ele é rico, se ele teve uma vida boa ou uma vida muito má. Se ele foi saudável ou se ele foi doente. A questão é, todos nós pecamos. E se nós não crermos em Jesus Cristo, a satisfação da justiça eterna em nosso favor, jamais nós seremos salvos, irmãos e amigos.
Eu creio na minha salvação, assim como todos os crentes aqui creem. Mas pela justiça de Jesus Cristo, não nossa. Paulo é muito categórico lá em Romanos, quando ele fala assim, onde está a jactância, quer dizer, a glória dos crentes. Não existe glória de crente. Existe uma glória, sim, de Jesus Cristo. O crente se gloria em Cristo e não nele mesmo. Eu não posso me gabar de ter crido em Jesus Cristo. Até a fé que me levou a Cristo foi dom de Deus. Toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Jesus Cristo. Ele é a satisfação da justiça eterna em favor dos pecadores. E não há outro. Esses dias atrás nós tivemos a peregrinação aí até a cidade de Aparecida. Eu vou dizer, aquela imagem, e nem quem ela representa, pode fazer absolutamente coisa alguma em favor dos pecadores. Nem na questão de saúde, e muito menos em questão de salvação. E não é só aquela imagem e quem ela representa. Qualquer outra pessoa. Debaixo do céu, nenhum outro nome há, pelo qual devemos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Aquelas passagens, aquela palavra de Paulo ao carcereiro, não é? Né? Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Que glória, né? É um homem sábio. Eu diria que o homem que pergunta, faz essa pergunta, ele é um dos mais sábios que está na terra. Porque essa é a pergunta a ser feita por todos os pecadores. O que eu preciso fazer para me salvar? E a resposta de Paulo e Silas não deixa dúvida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ora, aquele homem não entendia toda a questão da salvação. Depois, estudando a palavra de Deus, obviamente que ele foi tomando conhecimento. Mas o importante de imediato é que você saiba que Jesus Cristo veio para te salvar dos seus pecados. E que você precisa crer nele. Depois você vai começar a entender por que Jesus Cristo precisou morrer na cruz. Qual o efeito daquela morte sobre ti? Creia em Jesus Cristo e será salvo. Não entenda todo o processo de salvação e então você será salvo. Mas creia que você é um pecador e creia que Jesus Cristo é o Salvador, estabelecido por Deus, o Messias, para ser o nosso Salvador. Se você não crê nisso, mesmo que tenha as pessoas dizendo para você lá no dia do seu sepultamento, descansou. Eu sou obrigado a te dizer, você não descansou não. Na verdade, começou a sua maldição. Porque a sua alma já estará no inferno. Mas não vai ser um inferno permanente não. Vai ser provisório. Um tormento provisório. Até a volta de Jesus Cristo. Conforme eu disse no começo. Quando então você vai sair de lá, sua alma, daquele tormento, por um tempo. Juntar-se a seu corpo, ser julgado, e então sim, lançado no Geena, no lago de fogo e enxofre. E ali sim, para todo sempre. Esse tema, irmão, não é agradável, mas ele é verdadeiro. Diz os especialistas, eu não procurei saber, mas dizem, eu já ouvi falar de alguns
né, que estudiosos da palavra de Deus, de que de maneira direta ou indireta, a Bíblia fala muito mais na condenação do que na salvação. É para que o pecador tenha consciência de que a vida não termina aqui e de que ele vai prestar conta. Que vai ter um julgamento divino, como nós vimos no nosso texto. Aquele que vai vir com poder e grande glória, que vai estabelecer o seu trono de glória e que vai reunir todos diante dele. E ele vai separar os salvos dos perdidos. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Primeiro, não vai ter jeitinho. Segundo, Deus não é enganado de maneira nenhuma, absolutamente. É impossível que Deus se engane ou seja enganado. Ele sabe quem é os seus. Ele sabe quem são os crentes em Cristo. Ele sabe hoje, aqui dentro desse templo, se quem é dele e quem não é. Se existe alguém que não é dele, ele sabe quem é. Paulo, escrevendo a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse exatamente isso. O fundamento de Deus fica firme. Ele falou isso depois de falar que vai ter, no final dos tempos, vai ter muita heresia dentro das igrejas, pessoas se passando por crente, mas que não é crente. Como ele escreveu aos Filipenses, pessoas cujo Deus é o ventre, que só pensa nas coisas terrenas, mas está dentro da igreja. Inimigos da cruz de Cristo, ele diz lá. Não busca o reino de Deus. Busca o seu próprio reino. E lá em Timóteo ele diz, mas tem um fundamento que fica firme. E qual é esse fundamento? O fundamento começa ele dizendo, o Senhor conhece os que são seus. São dois, na verdade, que ele diz lá, né? Ele fala, o Senhor conhece os que são seus. E depois ele diz, e qualquer que profere o nome de Cristo, se aparte da iniquidade. Ele é uma pessoa santa, santificada, que se aparta do pecado. Mas o primeiro que diz mais respeito àquilo que estamos dizendo é, o Senhor conhece os que são seus. Não vai ter possibilidade alguma, meu irmão, se você é um crente em Cristo, de naquele dia, Deus não se lembrar de você. Ou te confundir. Não, isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, para você que não creu em Cristo, não tem possibilidade alguma dele dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes, desde a fundação do mundo. Isso jamais acontecerá. Quando Jesus separar as suas ovelhas, se naquele momento ele não chamou seu nome, então você já sabe qual é a sentença. Mas isso tudo é definido quando? Hoje. No tempo de vida que Deus lhe dá. É o tempo que Deus está lhe dando para você crer em Jesus Cristo de todo o coração. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi em vão. Ela foi necessária. Jesus não deixou a sua glória para uma coisa inútil. Ele deixou a sua glória para algo muito importante e muito útil. A salvação. Rejeitar a Cristo e a cruz, de certa maneira, mesmo que a pessoa não tenha essa intenção,
Mas de certa maneira ele está dizendo que Jesus Cristo foi um tolo de ter se submetido ao que ele se submeteu, de ter sofrido o que ele sofreu e de ter se sujeitado a morrer numa cruz, sendo que ele poderia se livrar daquilo quando e que hora quisesse, da maneira como ele quisesse. Mas não foi não. Tolo é você que não crê. Eu tenho que te dizer. Porque no dia do juízo a palavra de Deus é bem clara, que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia. Sem misericórdia. Sobre os que não creram. Sabendo que quando a gente morre, na verdade não acaba. Acaba a nossa vida nesse mundo, mas não acaba a nossa existência. Sabendo que nem todos entrarão na glória dos céus, nem todos serão os salvos. O texto é bem claro, 2 povos, 2 destinos distintos, antagônicos um ao outro. Um de salvação e um de total perdição. Um de glórias e o outro de desgraça. Então, a gente tem que atentar para qual é a minha realidade dentro desse cenário todo hoje. Bom, eu já mencionei de passagem, mas vamos lá em Romanos, no capítulo 3. Versículo 10. Como está escrito na palavra de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E no versículo 23 desse mesmo capítulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essas palavras aqui, irmãos e amigos, é importante que considere que quando fala aqui que não há um justo nenhum sequer, não está falando perante os homens, não é uma coisa que perante os homens, eu vou dizer uma coisa, perante os homens eu sou uma pessoa justa. Se eu sair aí por todos aqueles que me conhecem, eu falo, não, Daniel é uma pessoa justa. Ele é direito. E vamos falar de você, provavelmente a mesma coisa de todos os presentes aqui. Porque ninguém aqui tem uma vida devassa. Ninguém aqui é uma pessoa que anda praticando a maldade, praticando as coisas erradas, deixando de cumprir com seus deveres. Mas a questão é que quando diz aqui que não há nenhum justo, é debaixo dos olhos de Deus, não dos homens. Não há nenhum justo perante Deus. O patamar de Deus, Deus Santo, nós cantamos aqui o hino 9, né? Santo, 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 Deus Onipotente. Por que Santo, Santo, Santo? Porque está na palavra de Deus. Deus não é pecador, Deus é Santo, Santo, Santo. Podemos dizer Santo, Santo 3 vezes como uma confirmação de que não há pecado em Deus. Nenhum sequer. Ninguém vai poder dizer, Senhor, mas o Senhor também deu uma falhinha aí, né? Não tem falhas em Deus. Jesus chegou para um grupo de pessoas aqui na terra e falou, quem de vós me convence de pecado? Quem poderia acusar Jesus de pecado? Ele não teve pecado.
Deus é o juiz da terra. E ele é santo. Santo, santo. E perante esse Deus, nem eu, nem você, nem ninguém é justo. E sem ser justo, meu irmão e amigo, ninguém entrará nos céus. Ninguém escapará da condenação, porque se eu não sou justo, eu sou injusto. Eu me acho transgressor da lei de Deus. E transgressor da lei de Deus está separado de Deus e da vida de Deus. Essa é a nossa condição, a condição de todos nós aqui. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que pastor Valdir, Valdir melhor do que eu perante Deus. E ninguém aqui vai dizer isso. Porque perante Deus todos pecaram. E esse é o ponto que determina. Se eu sou um pecador, consequentemente, eu estou sob acusação perante o tribunal divino. Eu sou réu. Há acusação contra mim da parte de Deus. As quais eu não posso negar. Como eu vou escapar naquele dia? Qual vai ser meu argumento perante esse juiz que tudo vê, que julga a mim a partir lá do meu íntimo? Não é do que eu faço, daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, é daquilo que passou lá no meu entendimento, lá no meu coração, lá na minha alma. Aqueles muitos pecados que eu cometi que vocês não sabem, porque nunca vieram à tona. Está tudo lá escrito no livro. Inclusive a Bíblia fala que Deus vai trazer para fora todos aqueles pecados ocultos, os quais nós escondemos as 7 chaves. Não vai ter nada que não há de ser revelado. Aquele pecado que, ficou para trás. Finalmente ninguém ficou sabendo. Vai ficar sabendo sim. Porque naquele grande dia Deus vai revelá-lo. É perante esse Deus que a palavra de Deus diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, que todos se extraviaram. Veja, irmão, que a palavra de Deus, ela é muito clara. Todos. Então, se é todos, então eu tenho que admitir que eu estou no meio. Eu não posso dizer, é para aquele grupo lá, é para aquele povo lá. Não, mas eu tô fora. Não, é todos. Se é todos, então eu também estou no meio. Eu também sou um extraviado. Eu também sou um inútil. Eu também sou um injusto perante Deus. E se essa é a condição de todos nós, a gente tem que procurar saber o que eu faço. O que eu faço para mudar isso? Bom, eu ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão brasileiro, então não resolve. Não resolve. Então o que eu faço? Eu vou dizer.
Cristo já fez por você. Ele pagou o preço da nossa redenção. Foi um preço alto. A nossa salvação, eu vou dizer para você, meu amigo, ela não foi de graça. Ela é de graça para nós. Até porque nós não tínhamos como pagar. Não é que Deus resolveu nos poupar. Deus não poupou nós. É que nós não tínhamos condição alguma de pagar pela nossa redenção. Sendo todos nós pecadores. Daí a necessidade de Ele mesmo pagar o preço. Porque era o único que poderia fazer. Jesus Cristo na cruz foi pelo fato de que somente Ele poderia fazer o que fez. Mas ninguém. O preço foi alto. Para Deus. O preço foi alto para Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. Morte de cruz é uma das piores. Sem contar carregar a cruz, sem contar coroa de espinho, guspe na cara, tapas, beber vinagre. E sabe por que ele se submeteu a tudo isso? Porque se ele não tivesse feito, nós não teríamos salvação. Ninguém teria salvação. Desde Adão até o último homem. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher escaparia da condenação eterna. Abram lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler o 9 também para contextualizar aqui rapidamente. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Falando dos Tessalonicenses, como eles se converteram a Deus. Eles que eram idólatras antes, mas deixaram a idolatria e se converteram a Deus, e a esperar dos céus a seu Filho. Olha aí a volta de Jesus Cristo, a qual nós já mencionamos nessa mensagem. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que o que, irmãos? Nos livra da ira futura. Então tem quem nos livra da ira futura. Há uma ira futura, a qual não se revelou ainda, vai se revelar no dia de Jesus Cristo. Ele está à espera. Ele sabe que um dia vai ser o dia. O grande dia, único, singular, onde toda a estrutura do universo vai ser abalada. O sol vai se escurecer, as estrelas vão cair do firmamento, a lua vai se tornar como sangue. E Jesus vai aparecer do céu com poder e grande glória. E vai iluminar o universo. Todo olho o verá. Esse Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos, que morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação, é Ele que nos livra da ira futura. Desta ira, lembra que nós lemos lá em Mateus?
E Jesus vai dizer para os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é a ira futura. Você atentou para aquela passagem que Jesus fala: apartai-vos de mim, malditos, contrapondo com os salvos, que ele fala: vinde, benditos. Benditos e os malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Veja que o inferno, essa condenação eterna, ela foi preparada para um transgressor em especial, o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem. Mas a partir do momento que nós nos tornamos pecadores diante de Deus, transgressores, o inferno é para todo pecador. E nós nos fazendo pecadores perante Deus, nós nos tornamos dignos do inferno. Mas há uma esperança viva para mim e para você, meu amigo e irmão que está me ouvindo. Os irmãos em Cristo, que já são nossos irmãos, já são salvos. Porque nós cremos nessa esperança viva da qual eu estou falando. E essa esperança é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O diabo nunca vai ser salvo, nem os seus anjos. Mas você pode se salvar pela fé em Jesus Cristo. Paulo está falando aqui para um grupo de pessoas salvas da ira futura, os tessalonicenses, os crentes em Cristo, assim como nós. Falta humildade para você? Você sabe que as pessoas mais humildes do mundo são os cristãos. Porque eles se humilharam perante Deus. Reconhecendo como eles eram vis diante de Deus. E o quanto eles careciam da obra de Jesus Cristo para não serem lançados no inferno. Isso requer humildade. Isso requer humilhação. Sabe por que o perdido não vai crer em Cristo e não vai para a glória dos céus, antes será lançado na condenação? Porque ele é soberbo. Ele não quer se humilhar. Ele não quer chorar os seus pecados. Ah, irmãos, como era bom aquele tempo, quando a palavra de Deus era pregada e a gente via as pessoas, as lágrimas, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que momento glorioso! Obra da graça de Deus, poder de Deus, regenerador, levando a pessoa ao arrependimento e à fé. E a pessoa não tinha nenhum constrangimento em confessar publicamente que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. Eu creio. As pessoas diziam com alto e bom som. Obra de Deus, para serem livres da ira futura. Vamos lá em João, rapidamente. Evangelho de João, capítulo 3. Alguém pode dizer assim, esse texto é muito lido, ele é tão conhecido. Sim, mas eu digo,
que se há no nosso meio ainda pessoas que não creram em Cristo, então eu tenho que ler ele quantas vezes for necessário. A partir do versículo 14, ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, eu estou lendo em João 3. Assim importa que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Eu já disse aqui, é Jesus Cristo. Importa, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, ele está falando da sua crucificação, da sua morte na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetidamente, a palavra de Deus fala. Há aqui as duas coisas que está retratado no nosso texto de Mateus. Aqueles que vão perecer e aqueles que têm a vida eterna. E Jesus Cristo está posto entre a perdição e a salvação. Mas nenhum outro. Você creu em Cristo? O texto é muito claro. Você tem a vida eterna. Você não perecerá. Mas se você não crer em Cristo, você já está condenado. Versículo 36 desse mesmo texto, capítulo 3, João, o Batista, disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Apartai-vos de mim, maldito. A ira nunca é uma coisa boa. Mas a ira de Deus, não queira ela sobre você. A Bíblia, quando fala daquele que vai pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, você já pensou no poder dessas palavras, meu amigo? Aquele que vai pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Você vai querer ser esse lagar? Ou você vai atentar para essa salvação a qual Jesus Cristo veio nos trazer? Deus deu o seu Filho. Ele não tinha obrigação. É por isso que ele deu. Foi por graça, por amor. Não foi por dívida. Deus não tinha dívida alguma conosco. E não tem e nunca terá. Ele deu por amor, por graça. Porque a condenação é eterna, sem esperança. A salvação é gloriosa e é eterna, com toda a esperança. Mas a perdição também é eterna e sem nenhuma esperança. Me arrepia aquelas palavras de Jesus em relação a Judas. Quando ele disse assim: o Filho do Homem vai, acerca dele, como acerca dele está escrito. Ou seja, ele vai ser entregue, vai ser julgado, vai ser condenado à morte e vai morrer mesmo. Mas ele diz: ai daquele por quem o Filho do Homem vai.
melhor que ele não tivesse nascido. Irmãos, essa palavra me assombra. Será que Jesus não sabia do que ele estava falando? Ele é o criador do inferno. O inferno não foi criado pelo diabo, como pintam alguns. O diabo não é o rei do inferno. O diabo está querendo fugir do inferno, mas jamais escapará de lá. O criador do inferno é o juiz de toda a terra. É a penitenciária dos perdidos. Mas tem esperança de salvação. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está no mundo? Você é um pecador. Jesus veio para te salvar. Assim como veio salvar a mim e a todos aqui. Tem alguém aqui que não foi salvo por Jesus Cristo? Você construiu a sua salvação? Ninguém, né? Todos dependentes de Jesus Cristo. Que maravilha, que amém. É por isso que ninguém pode se gabar. Aqui não tem ninguém que se diz maior do que o outro. Todos nós nos colocamos humildemente nos pés da cruz. Sempre dispostos a nos humilhar e a louvar e agradecer a Jesus Cristo pela salvação. Não existe soberba no meio do povo de Deus. Se existe uma soberba, então esse povo aí, essa pessoa tem que ver se ele é do povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus reina a humildade que o levou até Cristo. A depender de Jesus Cristo. E é por isso que ele louva a Jesus Cristo. E veja, voltando lá no nosso texto de Mateus, nós vamos concluir. No versículo 25, né, no capítulo 25 que nós estamos, no versículo 34 ele vai dizer assim: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai. Benditos por Deus. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação, do mundo. E aí ele começa a dizer: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e vocês me hospedaram, estava nu e vestiste-me, adoeceste e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Irmãos, eu quero dar uma pincelada aqui, eu vou dizer o seguinte: sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Que aqueles que realmente são deles, os servem. Não adianta uma pessoa dizer que é um crente em Deus, em Jesus Cristo, se de fato ele não serve a Jesus Cristo na sua vida. Há evidências, e essas evidências não podem ser ocultadas em todos aqueles que verdadeiramente são os renascidos, são os crentes em Jesus Cristo. Se ele é uma nova criatura, ele serve a Jesus Cristo, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Ele ama o seu Senhor e ele guarda os seus mandamentos. Ele tem prazer no povo de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Há evidências de que verdadeiramente ele é um homem de Deus.
aqueles que dizem que é de Deus, mas olha para a vida dele. A prioridade dele não é Deus, não é a santificação, não é aprender de Deus, não é buscar o entendimento na palavra de Deus, não é estar com o povo de Deus. E como é que uma pessoa dessa pode dizer que é um cristão? Jesus, nós não julgamos. Eu não vou dizer aqui quem é crente e quem não é. Eu não tenho essa capacidade de jeito nenhum e nunca eu farei isso. Como eu já disse nessa mensagem, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Jesus, em outra passagem, diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. As luzes dela vão ser evidentes a qualquer pessoa de longe, vai ver o clarão. Ah lá, ó, lá tem uma cidade, ó. Um verdadeiro convertido a Jesus Cristo não pode ser escondido. As pessoas vão perceber. Não tem como. Ele é luz em meio às trevas. Ele não compactua com este mundo, com a ideologia mundanista. E não só não compactua, como condena. Qual é a evidência que você tem de que você é um cristão, um homem de Deus? Biblicamente falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse dia aqui, não vai ter erro. Jesus vai te apartar. E ele vai te colocar na esquerda dele. E se você foi colocado na esquerda, acabou sua esperança. Porque não vai ter mais como remediar. Não vai ter como mudar essa condição. Acabou. Acabou para você. Dois povos. Uns que vão herdar uma herança, um reino eterno, que vai começar reinando 1000 anos nessa terra com Jesus Cristo e depois reinando eternamente em uma nova terra. Este está reservado para os salvos, aqueles que creem em Jesus Cristo, que valorizaram aquele sacrifício feito por ele no Calvário. Foi por mim, Senhor, que tu deste a vida, para me tirar da morte. Não dessa morte física, da morte eterna, da condenação. Mas os que estiverem à esquerda, vai ser: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De que lado você está hoje? Porque, como eu disse,
Isso está claro diante de Deus. Deus sabe aqui exatamente, se ele estivesse aqui hoje na presença fisicamente, ele aqui mesmo ele separaria as ovelhas dos bodes. Eu quero saber se você estaria na direita desses bancos aqui ou na esquerda. Se Jesus Cristo estivesse aqui na frente. Creia em Cristo. Jesus Cristo deu a sua vida para que você não morra a morte eterna. Não negligencie, meu amigo, seus pecados, que você conhece muito bem. E mais do que você, Deus conhece. E está lá diante dele. Mas ele está muito disposto a rasgar e lançar fora todos os seus pecados, se você crer em Jesus Cristo. É o que a Bíblia fala. Que Deus rasga a cédula que era contra nós. Você vai ter verdadeira paz. Não uma paz baseada numa boa condição financeira, de saúde, porque as coisas estão bem na sua casa. Não. Porque você terá paz com Deus. E certeza da vida eterna. Vivendo, sou de Cristo. Morrendo, eu vou para Cristo. Que Deus abençoe.